Boa noite, o pessoal já está entrando aí, tentando fixar aqui o comentário. E aí, Renatinha, boa noite, tudo bom? Carla, tudo bom? Que bom. Primeiro, agradecer a sua disponibilidade, né, para a gente estar batendo esse papo na sexta-feira aí no lugar do Happy Hour. Pois é, sempre tem a disponibilidade para a gente bater um papo e compartilhar aí conhecimento com todo mundo, né? Bacana, legal. O pessoal já está entrando, entrou bastante gente já aqui. O Ismael, inclusive, está dando um oi aqui, mandando já os coraçõezinhos aí para gente. Jéssica também. Legal. Bacana, o pessoal aqui já está entrando. Massa. Legal, bacana. Renata, primeiro de tudo, se apresenta aí para o pessoal, né? Quem não conhece, né? Para quem Ainda. não conhece você ainda aí, pode se apresentar. Meu nome é Renata, quem não conhece. Sou supervisora da consultoria do Grupo Dominus e sou coordenadora do Núcleo de Inovação Dominante, o vulgo Unido, que a gente batizou, né? Que é um núcleo, na verdade, onde participam os funcionários da Dominus, né? Cada um de um setor, que é para a gente estudar e trazer as inovações, tanto que está acontecendo no mercado, né? Que a gente pode aplicar para os nossos clientes internos, que somos nós, como para os nossos clientes externos. Então, a gente viu essa oportunidade de estar estudando sobre isso e aplicando no nosso dia a dia. Bacana, legal. Vamos lá para o nosso papo, né? Sobre fluxo de Vamos. caixa e DRE, né? Para a gente conversar um pouquinho aí, né? O uso dessas duas ferramentas que a gente tem, né? Como instrumento para tomada de decisão, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí, na pandemia ainda, mais nessa expectativa desse plano de retomada, né? A gente está na semana de transição, aguardando aí de hoje para amanhã, se na segunda-feira começa a fase 1, né? Uhum. Ou se ainda vai continuar a fase de transição. Então, a gente está no aguardo aí de hoje para amanhã, porque, inclusive, a gente sabe que muita gente que está assistindo aqui, né, a live, a partir do canal do CRC, né, do Conselho de Contabilidade do Estado do Ceará, muita gente é contador, né? Então, a gente sabe que os escritórios de contabilidade estão aí na fase 1, a gente tem uma limitação de 3 colaboradores, mas está todo mundo aí também nessa expectativa. E, com certeza, os clientes de todo mundo, né, de todos os escritórios, podem ser muito beneficiados com essas informações que a gente está aí querendo trocar essa ideia hoje, bater esse papo, né? Então, vamos começar pelo começo, né? O que é que seria aí o fluxo de caixa? O que é que seria aí essa DRE? Para depois a gente ir evoluindo aí com o uso deles, né? Já deixo aqui, quem que tiver alguma pergunta, já pode ir fazendo aí, que a gente, à medida que a gente for conversando aqui, a gente já vai tirando as dúvidas, que é bate-papo mesmo, nada de aula aqui, né? A aula deixa para outro momento. Né? Então, o fluxo de caixa e a DRE a gente traz aí como ferramentas, né, de gestão e estratégia. Né? Então, o fluxo de caixa tem aquele momento de entender as suas entradas e saídas, né, de ter o controle realmente. Quando começou aí a pandemia, ficou muito aquela, e agora, o que é que eu faço? Né? Como é que eu vou sobreviver? A gente não sabe até quando vai essa pandemia, essa crise. E a primeira coisa que todo mundo falou, veja até onde você vai aguentar. Né? Se você não controlava as suas entradas e as suas saídas, né? Não sabia o que é que tinha para entrar daqui a alguns meses, então já senta com a tua equipe, ou se você for o responsável sozinho pela empresa, senta você sozinho, pega uma planilha e vai tentar desmembrar aí o que é que vai entrar, o que é que vai sair e por quanto tempo eu vou conseguir suportar. Né? Então, eu acho que até que está nessa mesma ideia agora na retomada. Pronto, vai retomar a partir da próxima semana. Né? Então, até quando eu também vou conseguir suportar a retomada? Né? Ainda tem esse momento do antes e agora o do depois. Então, a DRE também vai te dar essa proporção do teu resultado. Né? Então, uma coisa que todo mundo fala, né, que é o mais certo, o saldo do teu caixa ele não é teu lucro. Né? Então, é preciso ter isso na mente. Né? Então, tenho lá 1 milhão no meu caixa, mas não é o lucro. Né? Então, não vai lá pegar o dinheiro do caixa e gastar, não. E é importante, Renata, mesmo assim, até para a gente que é da área, né, para quem é contador,
é muito clara a diferença que o fluxo de caixa é por regime de caixa e que a DRE é econômica, né? É por regime de competência. Mas, às vezes, quando a gente está tratando ou com o cliente, né? Quando a gente é um escritório, ou então, quando a gente trabalha dentro de uma empresa, né? Porque a gente tem várias possibilidades como contador. Então, quando a gente trabalha dentro de uma empresa, que a gente vai conversar com alguém de uma outra área, a gente também precisa ter, né, esse embasamento para fazer essa diferenciação de que eu posso ter lucro e não ter caixa, né? E eu posso ter caixa e não ter lucro, né? O ideal é que os dois combinem, né? Que a gente tenha lucro e tenha caixa. Mas não obrigatoriamente, né? Porque eu posso faturar e não receber. Então, eu vou ter lucro, mas o meu caixa, né? Eu não vou ter o valor realmente disponível porque está ali ainda preso no meu contas a receber. Né? O pessoal está até comentando aqui, né? Sobre a importância do planejamento, que é isso que a gente está comentando, né? E outro ponto muito relevante que eu achei que você falou é que a gente fez esse planejamento, fez essa análise no momento, né? Quando começou a pandemia, a gente viu muito isso acontecendo, né? As empresas, né, indo buscar as informações, quanto tempo realmente, né, iria conseguir ficar sem a necessidade de buscar recursos de fora. A gente viu também várias ações do governo, de bancos também, com financiamento de folha. A gente teve aí, semana passada, também MP sobre limite de crédito, né, para empresas acima de 360 mil até 300 milhões de faturamento em 2019. Mas fica aquela pergunta, quanto eu preciso? O fluxo de caixa ajuda a gente nessa pergunta? O que é que você acha? Não só ajuda, como deve ser o seu parceiro, né? Se você conseguir sempre dormir, antes de dormir, dar uma boa noite aí para o seu fluxo de caixa, eu aconselho. Porque é um momento que você consegue também analisar, fazer as suas projeções, né? Então, se eu tenho algo para receber ainda, será que vai comportar? Né? Se tem algo para receber e ainda não recebi, qual é a tratativa que eu tenho que fazer com quem está me devendo? Né? Então, tem N opções de você analisar aí o seu fluxo para te dar um suporte. Né? Então, uma coisa também que você não pode esquecer é a questão do processo. Né? Fazer o fluxo de caixa é só entrada e saída. Não. Né? Você tem que saber a informação que está entrando. Ah, Renata, na minha empresa pequena, meu fluxo de caixa é na planilha. Ok. Mas eu tenho certeza que você já fez várias versões aí da sua planilha. Né? Tem aquela V1, V2, V3, porque a cada momento você vai tendo alguma ideia, ou então apareceu algo novo que não estava naquela planilha anterior e você começa a criar as projeções e criar os cenários. Então, o fluxo de caixa nesse momento é primordial e você entender esse processo de como é que ele é alimentado é importantíssimo. Ah, na minha empresa eu tenho um sistema RP, sistema de gestão. Ok. Como é que entra essa informação? Né? Você sabe como é que ela funciona? Será que ela realmente é real? Né? Porque o dado, ele gera informação. A informação gera o conhecimento e o conhecimento é que vai te dar o suporte para tomar a decisão. Então, você precisa ter isso alinhado com a tua equipe, na tua empresa e ser transparente. Né? Então, o processo ele inicia com a entrada de um dado. Aquele dado ele precisa ser tratado, né? Precisa fazer alguma análise antes de realmente gerar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, na verdade, é o resultado do processo. Né? As entradas, processou e saiu. Né? Então, isso é de extrema importância. Você está dizendo, tipo assim, se o meu processo de faturamento eu não conheço como é a ligação, por exemplo, entre o meu vendedor e a minha área comercial, e quem emite a nota e o meu financeiro, eu posso gerar um fluxo de caixa dentro do meu sistema e ele não ser confiável e eu vou tomar uma decisão baseada numa informação que não representa a minha realidade da empresa. Não é isso, Renata? Atenção que você está dando? Perfeito, perfeito. É ótimo. E às vezes a gente vê uma divergência na informação e se a gente realmente não conhece o processo, como é que acontece na empresa, a gente não sabe corrigir. Né? Aí todo mês a gente reprocessa, corrige na mão, ajusta aquilo dali. Quando a gente precisa, na verdade, é ir no começo, né? Onde foi gerado aquele dado, como você bem fez a diferenciação aí entre dado e informação, para a gente poder corrigir, alinhar e ter uma informação segura para tomar decisão.
Porque pode ser aquele mega ERP ou uma planilha em Excel. A gente precisa ter a segurança de que realmente é uma informação confiável, né? Isso. Eu sempre bato nessa questão do processo, né? E não porque ser especialista na área de processo, que é o que eu gosto mesmo de fazer, mas é onde a gente realmente identifica os riscos e os erros. Às vezes você está numa empresa e vai mostrar um relatório para o diretor e ele diz assim, tá errado, né? Mas, na verdade, a informação ela não está errada, mas a forma que foi gerada, né, pode ter causado esse impacto. Então, às vezes, a gente diz assim, não, o resultado aqui está ok. O problema é o que gerou durante, né, que começou certo, pelo meio do caminho ficou errado, mas aconteceu de dar uma informação meio torta, né? Então, Uhum. o processo é importante. Então, se você tem algumas vendas, né, tem as projeções de vendas. Se você pegar o seu relatório de vendas, certo, vendi 10 milhões. Eu vou receber esses 10 milhões? Então, essa informação precisa também estar certa para poder encaixar no teu fluxo de caixa. Perfeito. O Fernando tá. Oi, Fernando, tudo bom? Quanto tempo, né? O Fernando está fazendo um comentário aqui que precisa entender o que está sendo lido. Não adianta ter um sistema que gera informação se a gente não sabe usar. Isso, exatamente. Então, já impacta aí não, nos processos e a gente também já vai incluir as pessoas. Né? Então, não adianta, é tudo interligado, né? Não adianta você ter um processo super top, super bem definido, se as pessoas que estão dentro do processo ou o dono do processo, ele não consegue interpretar aquela informação. Então, não adianta de nada, você não tem nada. Você tem um processo massa, super definido, com vários controles, mas as pessoas, às vezes, elas não estão aptas para analisar aquela informação. O Freitas está dizendo aqui que gosta muito de ERP. A gente também. E ele bem parametrizado, então, é um sonho, né? É o sonho de consumo de todo mundo. Contador ou não, mas um sistema bacana e bem parametrizado ajuda muito a gente no dia a dia. Que aí essa questão da parametrização, novamente, vincula ao processo. Né? Então, tudo começa para entender como é que vai entrar aquela informação dentro de um sistema. Então, se ele não for parametrizado certo, da forma que deve ser feita, então o processo ele vai seguir todo errado e ele vai gerar uma informação errada. E as pessoas aí, você falou a tríade, né? Processo, pessoas e sistema, né? Exatamente. Bacana. Pessoal, como a Renata falou no início, eu vi que entraram outras pessoas depois. Se vocês quiserem mandar por comentário, pela pergunta, que fica aquele símbolozinho com a interrogação, a gente está atento aqui, está de olho aos comentários de vocês, tá? Muito bacana aí a interação e a live é para isso, né? Eu estou batendo papo aqui com a Renata, mas também a gente está atento aí aos comentários de vocês, tá? Fiquem à vontade para alguma pergunta, né? Ou alguma colocação. O Marcelo aproveitou, já deixa, já colocou que a pandemia só mostrou a importância de se organizar financeiramente. Caso contrário, só se perderam mais ainda. É verdade. A gente estava até falando, Marcelo, sobre isso, né, no comecinho. Bacana, obrigada. Aproveitando até o gancho que o Marcelo comentou aí. Às vezes você está fazendo lá o fluxo de caixa, mas não tem a visão de para onde o dinheiro está indo, né? Então, nenhuma precisa ser desconsiderada. Pelo contrário, né? Aquela despesa que está ali pequenininha, às vezes, não, é 10 reais por mês, é 20, né? Você precisa estar antenado nisso. É verdade. Aqui, acho que Edinho está falando, fluxo de caixa, nesse momento, a principal ferramenta para os próximos meses? Uma pergunta, né? E no caso dos orçamentos empresariais, como ficou devido ao grande impacto nas projeções de receitas e despesas? E aí, principal ferramenta mesmo? É um combo, né? Vamos dizer assim. Ela é a principal ferramenta para a gente ter quanto é que eu tenho de caixa hoje, quanto é que eu vou suportar quando você fizer o fluxo de caixa projetado. Mas se você aumento, né? Então eu acho que você é perdido o que é que pode gastar, o que é que não pode. Então é um combo aí de ferramentas, né? O orçamento, né? É Fazer aquela as projeções. a velha dupla aí que a gente colocou, né? O fluxo de caixa DRE. Porque aí, Edinho, o que é que acontece? O fluxo de caixa vai te dar a visão financeira, né? São entradas e saídas. E a DRE, ela vai te dar a visão econômica, né? Como é que está realmente a situação do teu negócio? Como é que está a tua rentabilidade?
E o orçamento, ele vai te dar uma visão projetada do futuro. O fluxo de caixa e a DRE, eles vão estar já com dados reais, né? É o realizado, é o que aconteceu de fato. Entradas e saídas e a visão já econômica, né? De vendas e custos e despesas. E o orçamento é uma projeção. E a gente tem várias metodologias, a gente sabe disso, para fazer orçamento, né? Mas tem uma bem famosa aí que você usa dados históricos e faz projeções futuras. Então, é importante que, se você não fez ainda o orçamento, ou se você fez e teve grande impacto na projeção, você tem que fazer uma análise do orçamento. Porque o orçamento a gente faz no começo do ano, mas a gente vai acompanhando o realizado, né? Mensalmente, algumas empresas trimestralmente. Então, esse momento agora, inclusive, né, do plano de retomada, que a gente está nessa semana de transição, de você revisitar suas projeções. Como é que estava antes da pandemia, como é que ficou o seu negócio durante e como é que você planeja o seu negócio para o futuro, né? Porque a gente tem que lembrar aí que a gente vai retomar. Se não for agora na fase 1, na 2, na 3 ou na 4, for depois, mas os negócios vão retomar. E é importante a gente estar realmente preparado e com essa visão de futuro. Utilizar o que a gente tinha antes da pandemia, o momento durante a pandemia também é importante, esses números são importantes para a gente, e fazer adequação com os cenários futuros que a gente tem. Deixa eu ver se mais alguém colocou comentário. Não. E, Renata, para quê? Porque a gente sabe que às vezes a empresa não tem um fluxo de caixa. A DRE acaba que assim, o profissional da contabilidade, sendo no escritório, o ideal é que mensalmente você faça o fechamento realmente do balancete, apresente ali, né, as contas patrimoniais e de resultado e discuta a própria DRE, mas o fluxo de caixa é uma informação mais voltada para o lado financeiro, né? E aí, não obrigatoriamente, aí a gente vai ter dentro da contabilidade essa informação. É mais um número, né, da própria empresa. E aí, quem não tem um fluxo de caixa, alguma dica de como fazer, ou até mesmo como a gente, né, como contador, a gente pode ajudar as empresas nesse momento, porque a gente sabe que muita empresa vai precisar de apoio, a gente sabe da importância que a gente tem também aí como contadores, né, tanto que a gente está na fase 1, né, de reabertura, porque realmente a gente lida com negócios, né, não tem outro foco, né, o nosso foco é realmente para isso. Com esse monte de MP que saiu, muita gente de DP ali ficou o tempo todo antenado, da área tributária também. Eu acho que esses dois setores tiveram um impacto muito forte. E a contabilidade agora também na parte da retomada da gente, né? Exato. Exatamente. Se você não tem um fluxo de caixa, né, já aconselho já começar a entender como funciona, né? Precisa ter uma planilha mega, ultra... Não, só precisa entender as suas informações de valores aí, né? Não tem, mas tem uma DRE, aí vamos lá. Se você é contador, né, você consegue interpretar todas as informações que tem lá para poder gerar alguns para o seu cliente. Sou cliente, não sei nem para onde é que vai essas informações. Depois ligue para o seu contador e diga, meu amigo, me interprete aqui, porque é um momento de parceria mesmo, né? Então, o contador ele tem que estar lá, lado a lado com o seu cliente, e não é para dizer assim, ó, aqui é a DRE. O teu cliente ele não sabe interpretar, alguns, né? Alguns sabem. Então, você tem que chegar lá e dizer, ó, o DRE aconteceu isso, teve uma queda no faturamento, né? E aí, seu cliente vai explicar o porquê, e aí vai entender o processo de porquê que o faturamento caiu, né? Ou, pelo contrário, o faturamento aumentou, né? Então, os resultados lá na DRE vão ser melhores e ele vai conseguir interpretar isso. Então, acho que Perfeito. Se antes da pandemia era importantíssimo o contato, né? E aprender com o seu contador, agora então pega na mão dele e não larga mais. O Marcelo está até fazendo outro comentário, eu vou já pegar um gancho do que você falou, mas eu antes vou ler aqui o comentário do Marcelo, que ele está dizendo que não basta conhecer e saber que na minha empresa tem, né? Se não fosse reunir com o setor financeiro e debater os resultados, né? Ele botou 3 pontinhos, né? Então, realmente, a evolução tem que ser um conjunto, né? A gente tem que saber Exatamente. que tem e é um conjunto, né? A contabilidade, pessoal, tem muito tempo que deixou de ser aquele setor isolado, né? A contabilidade realmente tem que andar em conjunto com a empresa toda, até porque ela é o reflexo de tudo que acontece, né? Tudo que acontece nas empresas vai ser registrado na contabilidade. Então, o contador, ele acaba sabendo toda a movimentação, né?
E aí, pegando até o gancho do que o Marcelo falou aí, do que você tinha falado antes, Renato, eu acho que a gente leva um gancho aí até para os indicadores de desempenho, né? Os famosos KPIs. Porque eu posso ter uma DRE, posso ter um fluxo de caixa, mas fica sempre aquela pergunta de, e aí, eu estou bem? Era para eu estar dessa forma? Né? Como é que a gente consegue também aí fazer essa medição, né? Tem N indicadores, né, também, e aí papel do seu contador te dar um suporte nisso, né, te auxiliar nessa criação e entendimento desses indicadores, né? Então, fluxo de caixa e DRE, ou saber a rentabilidade do negócio, ou saber a margem de contribuição daquele meu produto, se ele aumentou, se ele diminuiu, quanto é que ele contribui para comportar as minhas despesas operacionais, né? Então, tudo isso, essas ferramentas vão te dar um suporte. E aí, isso eu vou sempre falar. É a minha internet ou a da Renata? Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Agora... Então, você é a da Renata? Ah, obrigada, pessoal, por estar Não, me é respondendo. sempre Eu a já minha, estava né? aqui. Será que é a minha? Obrigada, pessoal. O Hernaldo fez só rir, eu aqui desesperada, Hernaldo, querendo saber se era a minha internet ou não. Obrigada, pessoal. Renatinha voltou aí. Arranhou só o joelho, mas já voltou. Daqui para o Eusébio dá certo. Sim, você estava falando aí dos indicadores, né? Dessa sopa de letrinha, KPIs, OKRs, essa sopa toda que a gente tem aí para ajudar a gente a saber se a gente está aí num caminho mais adequado para o nosso negócio, né? Eu ouvi até a parte que você falou, fluxo de caixa, DRE, fazer indicadores, rentabilidade, margem de contribuição, a geração de caixa. Isso. Que aí você passa a ter um entendimento melhor, né? Então, já acaba até vinculando agora com a questão da Bolsa de... taxa Selic caiu, está 3%. Quanto é que está a minha rentabilidade? Né? Tá 10%, 20%. Pô, tá bem melhor do que a taxa Selic. Né? Então, são comparativos que você começa a entender e a vincular com o mercado. O meu mercado atual, o meu nicho atual está melhor do que algumas informações financeiras do Brasil. Né? Então, são comparativos aí que você começa a entender a parte econômica. Legal. Tá me ouvindo, Renata? Aí? Aqui, beleza. Perfeito. O Hernaldo. Terceiro semestre. Tá no comecinho ainda, né? Tá pertinho do meio já, Hernaldo. Bacana. Aí, Renata, é o momento da gente fazer esses indicadores, né? Qual o melhor momento? Naquele mesmo ritmo que a gente estava de pergunta, se eu não tenho o fluxo de caixa DRE ainda, se eu não tenho esses indicadores, né? Tem algum melhor momento? Ou é só quando eu constituo a empresa? É só no começo do ano? Tem algum momento ideal para a gente pensar nesses indicadores? Ou agora que a gente está pensando nesse plano de retomada, é um momento bacana também? Qual a tua opinião? Nesse modo, para quem não tem nenhum tipo de indicador, é a oportunidade de começar a criar. Acho que voltou, Renato. Voltou. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estou lhe ouvindo. Vou derrubar, você me puxa. Pode deixar. Mas eu estou ouvindo normalmente. Então, assim, esse momento que a gente está na retomada, né, analisar como é que foram os resultados da empresa e as expectativas que se tem também, né? É um momento interessante para quem não tem ainda, passar a utilizar, e para quem já tem, dar aquela olhada se está adequado ainda, já que são projeções, né? Exato. Então, se não tem, é o momento ideal para você começar a entender ações e começar a criar. Se você já tem essa cultura de ter KPIs na sua empresa,
momento já de fazer os comparativos, né? Antes da pandemia, durante a pandemia, como é que comportaram, e agora, nas projeções, né, o que é que pode ser esperado. Né? Então, esses KPIs não é para que acompanhando, né? E aí depende da cultura da empresa, pode ser semanal, mensal, é muito histórico. E o que eu acho interessante também do uso de indicadores, do uso de KPIs, Renata, é porque, por exemplo, se a gente pega a própria margem de contribuição é um indicador de desempenho, né? Uma geração de caixa. Se a gente pega essas informações, se eu calculo a margem de contribuição média do exercício de 2019, e se eu faço mensal, janeiro, fevereiro, a margem de contribuição, como é um indicador, diferentemente da gente pegar uma DRE de 2019, que são 12 meses de resultado, eu não vou poder comparar com o mês de janeiro, né? Porque são 12 meses versus um mês. Mas em compensação, se a gente pega um indicador e eu faço o cálculo dele, ele é super comparável, né? Eu posso realmente, mês a mês, fazer essa comparação. Por exemplo, se minha margem de contribuição ela aumentou ou diminuiu. Então, eu tenho lá meu faturamento, meus custos e meu lucro bruto, né? Que é o que a gente chama de margem de contribuição. Esse valor antes da pandemia e durante a pandemia. Né? Porque não depende do meu volume de vendas. Porque a gente está falando dos custos variáveis. É diferente da rentabilidade, né? Que a gente viu realmente muita empresa com dificuldade nos custos fixos, como aluguel, né? A própria despesa de pessoal, alguns custos fixos e despesas fixas que a empresa tinha, que dependiam realmente do volume de venda para poder cobrir, né, para poder arcar com esses valores, a gente viu algumas empresas com dificuldade. Mas a margem de contribuição, eu acho que é um indicador bem interessante, por quê? Porque a gente está falando ali da geração de valor inicial da sua venda, né, seja de produto ou seja de serviço. É porque é o teu faturamento, os teus custos variáveis, você já chega ali no lucro bruto. Então, eu acho que esse é um indicador bem bacana, que a gente consegue realmente fazer a comparação, né? Isso, perfeito. E a gente E é consegue onde ver isso vai. na DRE, né? Exato. E é onde vai dar o sinal, né? Se acontecer alguma coisa, os KPIs já vai te startar que algo está acontecendo. Né? Então, é o momento realmente de começar a criar essa cultura, de acompanhar, né? De implantar os indicadores e realmente acompanhar. Não é só criar ou não. Né? Tem que ter o pai e a mãe para tomar de conta aí e analisar periodicamente. Perfeito. Então, assim, a gente pensando até na DRE, a gente tem uma série de indicadores que a gente pode tratar, né, dentro dessa informação, que vão nos ajudar nessa base sempre voltada para o faturamento, né? Porque eu acho que quando a gente fala muito em DRE, a gente fala muito de faturamento, custos e despesas, mas nesse momento o olho da gente está muito forte mesmo no faturamento, né? E nesse movimento do que é custo e despesa fixa. Né? De como realmente eu vou conseguir fazer o pagamento dentro da retomada. A gente sabe que algumas empresas conseguiram renegociar alguns custos e despesas fixas e outras ainda não. Né? Tem empresa aí se preparando para a retomada e tem outras empresas que tiveram que, inclusive, mudar de local, porque não conseguiram negociar o aluguel, né? Tiveram que entregar o ponto comercial onde ficava, né, o negócio e vai ter que retomar realmente sempre prestando atenção nesse faturamento que a gente vê na DRE. Né? A geração de caixa, assim, um modelinho Perfeito. básico que você indica aí para fluxo de caixa, ele vai tratar, assim, basicamente o que dentro da informação? Para que a gente tenha, inclusive, estudantes aqui prestigiando a nossa live também. Pessoal, se tiver alguma Né? pergunta aí, podem ir colocando, viu? Porque senão eu vou até o final da live fazendo pergunta para a Renata. Fluxo de caixa básico, né? Entradas e saídas. Mas o que é que precisa ter? Entrou e saiu, é só o meu dinheiro físico que entrou, o banco entra? Entra. Né? São informações, são valores que entrou no teu caixa. Então você precisa lá ter o acompanhamento de entradas, o que foi que entrou, de outras receitas que são diferentes do teu faturamento normal. E despesas que você vai lá acompanhando, né? Suas despesas operacionais, acompanhar administrativas, pessoais, despesa pessoal, que aí realmente vai te dando uma visão do que realmente impacta no negócio. Né? Então, se aumentou muito a despesa pessoal,
A tendência, né, se não aumentou teu faturamento, a tendência é teu caixa ficar, né, equilibrado ou ficar negativo. E aí a gente consegue fazer projeção também de fluxo de caixa? Consegue, tudo consegue, tudo consegue. E aí é aquela coisa. Contador, você não está com o seu contador do lado, ligue para ele agora e diga, ó, me ajude a fazer a projeção. Por quê? Porque se você tem uma visão do hoje, né, e você começa a entender aí como é que funciona o mercado, né, o teu nicho, mercado financeiro, você consegue ter uma visão de como projetar. Ah, eu quero aumentar meu faturamento na retomada em 10%. Então, em 10%, se eu aumentar o faturamento, como é que vai comportar talvez o meu caixa, né? O que é que eu preciso aumentar ou diminuir, né? Será que eu vou precisar diminuir alguns custos para eu conseguir essa projeção dos 10%? Possível que sim, né? Mas é onde você começa a brincar, né, com os números, fazer essas projeções e realmente entender aonde você consegue chegar. E você tocou num ponto muito importante aí, Renata. Só que o Berigre está perguntando se a gente tem planilha para enviar. Berigre, a gente pode assim até apoiar, né? Você pode mandar um e-mailzinho ou mandar um direct para a gente, né? Não sei se dentro do material que o CRC disponibiliza tem algum modelo, mas a gente lá na Dominus a gente pode montar um modelinho e até te ajudar nisso daí, tá, Berigre? Entre em contato com a gente que a gente te apoia no modelo que seja mais adequado para ti. Você tocou num ponto interessante, porque assim, às vezes a gente pensa, eu quero aumentar o meu caixa, eu quero aumentar minhas vendas em 10%. E pensa que é só, né, começar a vender. E às vezes a gente esquece que a gente precisa também ter recurso, ter geração de caixa para vender mais. Porque se eu vou vender mais, se eu sou uma empresa comercial, eu vou ter que ter mais produto para vender. E aí, se eu vou ter mais produto para vender, o meu estoque é suficiente, eu vou ter que comprar mais. Né? E aí, se eu comprar mais, eu vou ter local para deixar isso estocado? Eu vou conseguir algum desconto com o meu fornecedor? Ou eu vou ter que pagar isso à vista? Né? Então, tem Exato. algumas movimentações também que, às vezes, são esquecidas. Quando a gente pensa só em faturamento, a gente pensa que vai só aumentar a geração de caixa e esquece o investimento que tem que ser feito dentro do negócio para poder também incrementar esse faturamento. Achei muito interessante o que você falou agora aí dentro dessas projeções, porque realmente tem que ver todos os lados, né? Inclusive, assim, essa Exato. relação que a gente tem entre essas duas informações que a gente escolheu para conversar, que é, né, dentro do fluxo de caixa e da DRE, como eles se combinam, né? Como eles se completam. Exato. E aí vou sempre bater na mesma tecla. Tudo é a questão do processo de você entender. Né? As áreas, elas não são individuais. Né? O pessoal do faturamento, ele vai depender de outras, vai depender talvez de quem? O pessoal do comercial para poder divulgar, para poder vender, né? Vai precisar do pessoal da contabilidade para poder entender os números e dizer assim, eu posso realmente fazer isso ou não posso? Né? Então, não, vou aumentar as vendas a partir de hoje. Né? Então, pegar a tua equipe, né? Sentar aqui, ó, vamos planejar para onde e por onde a gente pode ir. Não é só, eu quero só vender 10%. E aí, quanto é que tu vai gastar de divulgação? Quanto é que de desconto teu cliente vai querer? Né? Então, tem N possibilidades que podem impactar esse teu aumento de 10%. Exato. Inclusive, fazendo essas projeções, né? Às vezes, uma empresa de serviço, ela quer aumentar, mas ela já está com a capacidade instalada da equipe, né, toda alocada, ela vai precisar contratar mais pessoas. E aí tem que contratar a pessoa adequada, no perfil adequado, verificar essa parte, né, o custo também associado. Né? Então, acho que a palavra que você usou aí, planejamento, tem tudo a ver com tomada de decisão, né? Para a gente realmente ter o embasamento, né? Exato. O Hernaldo está fazendo uma pergunta aqui. Imagino que os empresários estão em pânico agora com essa pandemia. Como o contador tem que atuar com o seu cliente nesse momento para tranquilizá-lo? Hernaldo, eu posso te comentar o que a gente fez lá no escritório, né? Lá na Dominus, a gente fez uma ação proativa mesmo com os clientes. A gente mandou e-mails com orientação, mas a gente fez ligação para cada cliente da gente. Então, cada cliente nosso recebeu ligação, recebeu contato, vendo o que eles estavam precisando.
Algumas pessoas precisavam mais de informação em relação ao que fazer com as pessoas, outros em relação aos tributos, alguns até mesmo de algum apoio, em qual despesa ele poderia negociar, como poderia negociar, se a gente sabia de alguma linha de crédito, se a gente poderia fazer alguma triangulação com algum banco que a gente tinha relacionamento. Então, assim, Arnaldo, foram diversas maneiras. Então, como que o contador tem que atuar, né, para tranquilizar o cliente? Acho que até muito que a Renata falou também, é estando próximo, tá? Nesse momento, o que a gente tem que fazer é estar próximo do cliente, porque realmente a gente trabalha com os negócios, né? A gente trabalha com os números da empresa. Então, a gente tem que estar do lado dele para apoiar. Qual é a melhor decisão? Porque a gente sabe que tem um automatismo também. Ah, vou demitir minha equipe, né? É um custo, uma despesa fixa, eu vou demitir o meu time para eu poder conseguir, né, continuar tocando o negócio. Ok, isso vai ter um efeito lá na tua DRE, né? Vai diminuir a tua despesa fixa. Mas no teu fluxo de caixa, você tem o recurso suficiente para fazer o desligamento? Você vai ter que pagar a rescisão. Um viés de análise, tá? E um segundo, você vai precisar do seu time na retomada? Porque se você for precisar do seu time da retomada, você tem que também ter um pouco de atenção nesse movimento. É o que a gente está falando de fazer o planejamento, de fazer análise, né? De realmente olhar para o futuro mais planejado. Não tomar uma decisão intempestiva, né? Com base, né, só no pensamento que você tenha, inicial, só olhando para a despesa. Você tem que olhar também para o seu fluxo de caixa, você tem que olhar também para uma outra ponta da despesa, que é o confronto dela, que é o faturamento, que é a tua receita. Se posteriormente você for precisar desse time, você vai contratar todo mundo de novo, vai começar do zero, vai treinar todo mundo novamente. A gente tem várias opções, né? Na verdade, aí até, Arnaldo, teve suspensão de contrato, né? Teve a parte de férias, que você pode colocar o colaborador para gozo de férias, pagando o principal, né, das férias no quinto dia útil do mês subsequente, pagar um terço em novembro. A própria suspensão, que você pode fazer 30 dias, depois mais 30 dias. Essa MP, que é a 936, ela está, inclusive, em trâmite, ela foi prorrogada, então pode ser que tenha uma nova prorrogação em relação a isso. Então, aí, Arnaldo, as possibilidades são várias. Né? O que eu posso te falar é isso. Tem muita possibilidade, mas o mais importante é o contador estar do lado do cliente. E aí, seja contador escritório ou seja contador colaborador da empresa. Certo? Então, assim, o que eu posso te dizer para falar rapidamente, né? Para não fazer uma live sobre isso, que eu acho que, inclusive, isso aí é um tema de live, né? Das opções que a gente teve. Que a gente tinha até... Agora deu uma acalmada mais. Mas acho que meados de abril, ali, maio, o pessoal ficava brincando que se você foi dormir, você amanheceu desatualizado. Porque era MP atrás de MP, né? Então, acho que o principal, Arnaldo, né? Eu falei algumas coisas aí, realmente, né? Por cima, digamos, uma resposta macro, esteja do lado dele, porque cada cliente pode ter necessidade diferente. Tá? Então, não obrigatoriamente todo mundo vai estar igual, todo mundo está na mesma situação, toda empresa está do mesmo jeito. Não, tem empresas que estão faturando mais. Aí tem empresas que fechou a porta. Então, não tem, assim, uma receita de bolo, como a gente costuma falar, tá? O Marcelo está falando que para aumentar o faturamento tem que aumentar custos e despesas. E aí é onde muitos empresários não querem nem ouvir falar. Calma, Marcelo. Tudo é o jeito da gente conversar. Né? Vou deixar até a Renatinha falar, já que a gente tá pegando aí no ponto que a gente fala muito na consultoria também, né? Que é quando o cliente do outro lado, né? De primeira já diz, não, desse jeito aí eu não quero, né? Porque às vezes, Marcelo, é o primeiro impacto da informação quando você mostra separado, mas quando você mostra em conjunto, né, mostra aí o efeito na rentabilidade da DRE e a geração do fluxo de caixa, ele pode ter uma outra visão. Vou deixar aí a Renata, que eu sei que tem muita experiência desse primeiro impacto aí, para explicar, né? Como é que a gente faz quando o empresário não quer nem ouvir falar em aumentar faturamento, se aumenta também custo de despesa. Vai voltar para o processo de novo, né? Um processo. Porque tudo é internet, né? Então, para a gente mostrar para ele, até para provar para o empresário que ele realmente precisa investir em alguns lugares, né? Se desapegar de algumas coisas,
Tem empresários que eles são apegados ao estoque dele. Tem estoque parado há 3 anos. Mas não, eu quero meu estoque aqui, olhando para ele, eu não quero... Se alguém algum dia precisar desse item aqui, eu vou ter. Ok, tem empresários e empresários, né? Tem culturas e culturas. Né? Então, você só precisa apresentar para ele, né, todo o cenário, né, de acompanhar esse estoque. Né? Precisa diminuir o espaço, precisa diminuir o marketing, né? E para ele essas informações que vão trazer benefícios futuros. Né? Tem que mostrar para ele que também. Estão ouvindo? Renata, acho que deu um. Pronto, deu um cortezinho no final ali. Você estava falando que tem que mostrar as projeções, né? Que vai ter um custo, uma despesa, que é um investimento, na verdade, né? Apesar de ser classificado como custo de despesa, mas que vai trazer um retorno para ele em faturamento. Isso. Mas é deixar claro para ele que não é online, né? Ah, vou diminuir aqui meu custo e amanhã meu faturamento já aumenta. Não. Né? É explicar porque é todo um cenário. Né? Como é que vai comportar os teus concorrentes naquele momento? Será que vão fazer a mesma coisa? Né? Será que realmente diminuir aqui o meu faturamento vai aumentar? Né? Ele começa a diminuir, mas pouco tempo depois ele vai aumentar. Não? Então, são N análises definidos e as equipes devem estar bem preparadas para fazer essas análises. Eu acho que é também o que a gente vem falando, né, Renato? Que não existe uma coisa isolada, né? A gente escolheu até como tema da live duas informações que uma tem um foco no financeiro e outra tem um foco no econômico, né? Uma é gerado pela Exato. própria empresa e outra é gerado pela contabilidade. Exatamente nesse sentido de mostrar que é interligado, né? Não tem uma receita de bolo, né? A gente tem uma área, um setor como contabilidade que realmente navega por todas as outras áreas da empresa, né? Como você bem está citando a parte de processo, de analisar processo, de conhecer o negócio, isso aí é crucial. Porque, de repente, Marcelo, você vai apresentar, né, uma necessidade de um valor que você precisa investir, mas você mostra também em quanto tempo é esperado o retorno, as ações que vão ser realizadas, e aí quando você mostra essa visão maior, né, você vai conseguindo obter realmente a mudança que você precisa ter. Né? E sempre é importante, até um outro fator que a Renata falou antes, dos indicadores, né? Essa parte dos KPIs, se você tem indicadores, você consegue realmente mostrar melhor como é que está a situação da empresa e até mesmo mostrar a evolução. Né? Ah, eu fiz essa proposta para você, a gente aumentar o faturamento, e aí precisava contratar mais gente, mas olha aqui, ó, no primeiro mês foi assim, a gente consumiu caixa, mas a gente tinha o caixa, a gente tinha feito a análise para isso, mas olha só no segundo mês, a gente já começou a rentabilizar, já melhorou a margem de contribuição, a rentabilidade, então realmente é tudo em conjunto. O importante é a gente ter informações que são mais seguras para a gente conseguir tomar a melhor decisão, né, que seja possível dentro dos cenários que a gente tem. Né? Então, não tem a receita. Né? Cada um vai trabalhar de uma forma. Né? É do mesmo nicho, fatura a mesma quantia, tem a mesma quantidade de clientes, mesma quantidade de funcionários, mas eles não vão trabalhar, não vão ter os mesmos processos e análise da mesma forma. Então, Até por uma coisa que você falou antes, né? A cultura. Essa parte da cultura, o próprio porte, a estrutura da empresa, se ela é mais centralizada ou descentralizada. Então, esse âmbito aí, né, da cultura da empresa também, acho que impacta bastante, né, Renata? Exato. Perfeito. A cultura não se adequa a essas mudanças, de querer acompanhar, né, de profissionalizar a gestão, aí não tem jeito. Uhum. Porque você vai tá tentando fazer mudanças, mas que, de um outro lado, a gente não tem uma gestão querendo essas mudanças, né? Então, primeiro você tem que voltar
né, dar um passo atrás, conversar sobre essa mudança, acho que até fazer um planejamento estratégico, revisitar aí os valores, missão, visão, esse bloco todo que a gente sabe que existe dentro dos negócios, né, que são importantes também para fazer um planejamento, e aí sim depois você vai fazendo todo o bloco de mudanças que você precisa, que vão ser importantes para as projeções. Porque a gente fala aí até de fluxo de caixa e DRE no momento estático, que representa uma situação que aconteceu na empresa. Mas são duas Uhum. informações que super são úteis na parte de orçamento e de projeção, né? Então, são ferramentas muito importantes para você olhar para o passado, né, e planejar o futuro. Perfeito. É isso mesmo. Esse é o objetivo dessas ferramentas, né? Que a gente chama. Bacana. E alguma dica final, Renatinha? A gente já está aqui se aproximando dos minutos finais da nossa live. Alguma dica que você queira dar aí especial do que a gente vem até vivenciando, né, nesse momento de pandemia e nessa pré-retomada? A dica que vai para duas vertentes, né? Dica para os contadores, né? Fique do lado do seu cliente, né? Entenda qual é que ele está sentindo agora, né? Porque só entregar o fluxo de caixa, o ADRE para ele, nesse momento pode ser que não porte. Talvez ele precise de algo a mais, né? E para os clientes, né? Dos contadores, independente aí se é escritório, se é um contador de empresa, fique do lado dele, se alia a ele também. Né? Não é porque a contabilidade é sempre a última a saber que você não vai conversar com ela. Né? Pelo contrário, né? Você tem que estar sempre atento com os contadores, com a contabilidade, né? Para te dar um suporte e te auxiliar numa tomada de decisão. Né? Então, coloque sempre a contabilidade alinhada com todas as áreas. Vai fazer uma reunião, chama aí o pessoal da contabilidade para saber se realmente eu comporto fazer essa operação. Às vezes faz a operação e a contabilidade é a última a saber. Aí já era. Contador para fazer milagre, né? Infelizmente, às vezes ainda acontece isso. Eu acho que vem diminuindo, né? Mas ainda acontece de quando chega na contabilidade tem alguma operação errada, emitiu a nota fiscal, não era para ser desse jeito, era dessa outra maneira, e a gente tem que ir resolvendo. Mas eu vejo que tem algumas mudanças, né? Realmente nessa parceria. Que eu acho que a sua dica final, acho que a palavra é essa, né? Uma parceria aí entre o contador e o empresário, realmente nesse momento, né? Para utilizar não só o fluxo de caixa, DRE, como outras ferramentas que a gente tem para tomar a melhor decisão possível, né? Que são duas ferramentas que a gente vê que não tem muita complexidade na obtenção delas e pode ter um retorno, né, bem interessante para a empresa, né? O Marcelo está dizendo que hoje em dia muitos já estão com a mente aberta para isso, mas o assunto ainda é um dilema. Pois é, Marcelo, mas é o que a gente fala de cultura, né? Sempre que a gente fala em cultura, é um processo realmente que a gente tem que realizar e galgando, mas o que eu acho importante é que a gente não abra mão dele, né, Marcelo? Já que já está aí muito empresário com a mente aberta e muito contador também com a mente aberta para isso, que a gente aproveite o momento e vá cada vez mais fazendo essa parceria, esse elo de ligação, né, entre a contabilidade e os negócios, a contabilidade e os empresários. Acho que isso é bastante importante que a gente tenha, né, essa movimentação. O Edinho falou novamente aqui, é muito importante que os docentes de contabilidade, junto com a área acadêmica, foquem mais na prática contábil, quanto todas as áreas da contabilidade, comercial, fiscal, tributária, DP e contabilidade gerencial. Edinho, aí eu sou professora, né? A Renata também, de vez em quando, aí faz uns cursos. A gente já fez até um bate-bola aí de disciplina juntas. E, pelo menos, assim, o que eu vejo, né, nas faculdades que eu leciono, que a gente está presente, até nos cursos que a gente faz, esse enfoque prático, né, ele realmente está cada vez mais sendo dado, que é para a gente poder saber como lidar na vida real, né, que a gente chama aí, né, no dia a dia, realmente, como é que fica, né, para a gente. A Beatriz está dizendo que foram muito boas as colocações da gente. Contador é o profissional que analisa e conhece a situação econômica e financeira da empresa e tem que estar preparado para auxiliar na tomada de decisão. Perfeito, Beatriz. Perfeito. Nossa live, inclusive, todinha é nesse foco, né? Realmente. Tá? E o Marcelo está só reforçando que o contato em si é essencial, né? Então é isso, é essa parceria, né? Essa aproximação, essa parceria que a gente tem que ter
entre a contabilidade, né? O conselho também, o CRC, está sempre aberto para todos os profissionais, alguma dúvida, né, que se tenha. Existem as comissões, existem as próprias vice-presidências que vão, né, realmente dando todo o encaminhamento do que a gente precisa de apoio. A Beatriz brincando aí, Renatinha, você vai gostar dessa frase. Eu vou até deixar você ler a frase da Beatriz. Débito e crédito a gente deixa para as máquinas. Exatamente, Beatriz. As máquinas vão vir para isso mesmo. O contador ele tem que analisar e auxiliar o cliente dele na tomada de decisão. A parte operacional deixa o robozinho trabalhando. É. E Beatriz, isso é uma realidade assim, cada vez mais presente, né? A gente mesmo na Dominus faz essa parte operacional, realmente você pega o extrato via OFX, parametriza o sistema e vai deixando os processamentos, né? Para que isso? Para que a gente efetivamente tenha mais tempo para fazer o que mais agrega valor, que é a tomada de decisão, que é ajudar o cliente, né, com essas informações. Porque às vezes o volume é muito grande de movimentação e você investe muito tempo em fazer o processamento do débito e crédito que você está falando aí e fica pouco tempo para fazer a análise das informações. Então, a ideia é a gente inverter isso, né? Que a gente tenha mais tempo para fazer as análises e esteja mais presente dos negócios, dos empresários, para apoiar nessas tomadas de decisão. Que a gente realmente tem um papel ali estratégico, né? Que realmente é o papel que a gente, como contador, dentro da sociedade, né? Já que a gente faz parte da ciência social aplicada. Não sei se vocês que estão aí com a gente na live passam também por isso, que todo mundo que a gente fala que é contador pensa que a gente é matemático, né? Aí eu sempre lembro, olha, meu curso É verdade. ele é da ciência social aplicada. Eu não sou de exatas, né? É a ciência social aplicada. A gente não é de exatas, a gente usa matemática, mas aquelas operaçõezinhas ali básicas, né? Soma, o mais complexo é um percentual, né? Então, a gente lembrando que a gente não é matemático, a gente não é matemático, é uma ciência social exatamente porque a gente tem que dar esse apoio à sociedade, né? O trabalho da gente ele é de suma importância, né? Para a sociedade em si, para as empresas, para os negócios. Ó, o Ismael rindo aí, a Cariza também. Cariza podia até falar aí como é que é, hein, Cariza, essa parte da automação, né? É verdade. A Cariza é uma dominante aí também. Tem muita satisfação de tê-la dentro da nossa equipe. Ela faz parte aí dessa transformação que a gente já fez no escritório e continua fazendo, né? A transformação, essa parte aí de fazer esse processamento. Eu fico sempre brincando, a gente não vai reinventar a roda, ela vai continuar sendo redonda, mas a gente vai mudando a roda, né? Vai sempre melhorando esse processamento, porque é inacreditável. Quando a gente começa, aí parece que fica um bichinho assim no ouvido da gente, né? Tem outra coisa melhor para fazer, tem uma forma melhor de fazer. Né? O Marcelo aí falando, se não souber fazer conta de cabeça, não é contador. A gente acaba aprendendo, né, Marcelo? Às vezes a gente calcula até imposto de cabeça, imagine fazer conta, né? É verdade. O pessoal está se aproximando aí dos minutos finais. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma consideração. Não, vou liberar aí para a Renata, né? Agradecendo novamente a presença dela. Liberar aí a Renata para as considerações finais. Só agradecer aí, Renatinha. Agradeço novamente. Agradecer a oportunidade, né, de estar no conselho, né? A dica aí para os estudantes que estão nos assistindo aí, vá no conselho, participe lá das comissões, tem CRC Jovem, tem outras comissões, SPED, se você quer começar a entender como é que funciona na prática, né? Você vá para casa, né? Que não é sua casa, é o conselho, e se aproxime lá das pessoas, dos profissionais que tem muito a aprender. Então, agradeço demais essa oportunidade, né? E a gente está disponível, o que precisar, manda aí um direct, faz sinal de fumaça, qualquer coisa que a gente está à disposição. Tá ótimo. Agradeço aí. Bom você ter falado também dessa parte, né? Que eu ia até comentar que o Conselho de Contabilidade, né? O CRC Ceará está sempre de portas abertas, né? Para os profissionais, para os estudantes também. Existem não só as comissões, como tem também muito curso. Existe uma parceria entre o CRC Ceará e o CRC de São Paulo com cursos gratuitos, pessoal.
Você entra lá no site do CRC Ceará, vai ter o link para você fazer esses cursos. Os estudantes, nem todo curso ele fica aberto ao estudante, depende do semestre que ele está, né? Exatamente por conta do nível de conhecimento técnico que é necessário, mas tem muito curso para estudante, inclusive a partir de primeiro semestre. Então, como a Renata falou, se aproximem do conselho, né? É o nosso órgão de classe e é, na verdade, o órgão que nos representa e que a gente também, ao mesmo tempo, o representa, né? Então, essa aproximação, esse engajamento, ele é muito importante para a própria classe contábil, né? Aí, as pessoas parabenizando a gente aqui. Beleza, que bom que a live foi show. A intenção da gente era exatamente essa, né? Era agregar, era contribuir com todo mundo que está aqui participando. Nessa sexta-feira, que eu até brinquei, né? Trocando o horário do happy hour, né? Ó a Andresca aí também. Igual o Ismael, ó. Uma vez dominante, sempre dominante, tá? A Andresca e o Ismael aí também presentes, né? Bacana. Legal. E, novamente, agradecer a Renata, agradecer ao convite do CRC, né? Para ser mediadora, tá? Os cursos de auditoria, Ismael? Tá certo. Vou levar para o CRC também essa informação. E a Caris informando aí também o que a gente estava falando, né? Que com a automação fica mais tempo para analisar, né? Que é o foco real que a gente tem que ter. Beleza. Ok, pessoal. Muito obrigada aí a todo mundo que participou. Espero realmente que tenha sido muito proveitoso, né? Para todos, que a gente tenha contribuído, né, com o objetivo da gente, que realmente era falar aí um pouquinho de fluxo de caixa DRE e como eles podem ajudar para a tomada de decisão. Tá? Obrigada novamente a Renata, obrigada ao CRC pelo convite, obrigada a todo mundo que participou, foi uma live bem interativa, achei bem bacana aí, agradeço a todo mundo. Fechou. E como a Renata falou, manda um direct aí com sinal de fumaça que a gente fica à disposição. Tá? Obrigada a todos, boa noite. Bom final de semana, né, para todo mundo. Esperar a Renata voltar aí. Tchau. Para dar o tchauzinho. Voltou? Pronto. Tá esperando você voltar para poder dar o tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, galera.